Fabricando Ideias. Oferecimento Omie. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. Bom dia, Fabricando Ideias chegando, ficando juntinho com você. E ó, já vou falar para você, já mandar aquele WhatsApp para as amigas, para vir assistir o Fabricando Ideias. E se perder, não dá tempo, daqui a pouco ele tá lá no nosso canal do YouTube. Para iniciar, como sempre, vou chamar o meu parceiro aqui. O de hoje é o Tim Pães e Doces. Olha só, mandou nosso café da manhã para a gente tomar com a equipe aqui. Maravilhoso, muito obrigada ao pessoal aí do Tim. E vamos voltar aqui para iniciar a nossa conversa que a gente adora, né? E com ela que a gente adora também, doutora Marília. Bom dia! Bom dia, Paula, tudo bem? Aquele creminho do mês passado arrasou. Muito bom o creme. E saber da história do creme, adorei, viu, doutora? Vamos hoje falar sobre se tem problema de coração na família, a criança vai ter também? Pode ter, viu, Paula? Sério? Sim. Eu aproveitei, inclusive, para trazer o tema nesse mês, porque nas férias a gente aproveita para ficar junto com a família, né? Isso. E sempre tem aquela conversa, o fulano tinha isso, o meu tio tinha aquilo, o avô tinha outra coisa. Então é uma hora que a gente descobre muito, né, dos problemas de coração. E sim, gente, vários problemas de coração são genéticos e muitos deles silenciosos. Sério, doutora? Nossa! Doutora, e qual o risco de não realizar a avaliação de rotina na criança? Porque é aquela história, os pais levam no pediatra. Se o pediatra falar para levar em outro, aí a gente leva, senão não é. Tem essa cultura que a gente tem que mudar. Né? Sem dúvidas, Paula. Bom, as doenças cardiológicas muitas vezes são silenciosas e tem como manifestação, infelizmente, morte súbita como a primeira manifestação. Então, existem doenças como miocardiopatia hipertrófica, algumas arritmias, que são de família e a gente não tem como saber antes. Então, não tem como o pediatra triar para mandar para o cardiologista. A gente tem que trazer a ideia de que precisa passar no cardiologista pelo menos uma vez na vida. Pelo menos. Então, ficar atento aí, né? O que fazer e quais são os principais sintomas dos cardiopatas? É cardiopatas? Cardiopatias. Bom, então a gente tem algumas cardiopatias que se manifestam como um cansaço, dificuldade para mamar, dificuldade para ganhar peso, infecção respiratória de repetição, que eu tenho certeza que muita gente sofreu nesse outono e a gente teve vários diagnósticos de cardiopatia. Existem cardiopatias que se manifestam como infecção de trato respiratório. Inclusive essas bronquiolites todas. Eu mesmo tive uma paciente que fez o diagnóstico com uma bronquiolite que na verdade era um problema do coração grave. Ela precisou fazer cirurgia e agora tá bem. Mas quantas crianças não passam, né? Além disso, dor no peito para fazer exercício, desmaio e muitas vezes só a história familiar. Então, alguém teve infarto na família muito cedo, morreu de repente, isso já é o suficiente para buscar atendimento no cardiologista. Doutora, hoje as crianças estão muito obesas, muito acima do peso, né? Porque já não tem aquela coisa do brincar na rua, de correr. Hoje é tudo diferente. Essa criança que ela está acima do peso é uma criança que tem mais risco de ter algum problema de coração ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem tudo a ver, Paula. As crianças obesas, elas têm mais risco cardiovascular já inerente. Então, elas têm mais associação com pressão alta, com diabetes, que é uma doença inflamatória e piora as placas de gordura no organismo, e também com eventos cardiovasculares. E daí a gente está falando de infarto ou angina, às vezes até AVC. Essas crianças, inclusive, têm que ser acompanhadas de outra forma, porque elas têm mais risco mesmo. Fora isso, só a obesidade em si já causa doença no coração, sem esses outros riscos que eu falei. Porque é um coração pequeno precisando bater para um corpo maior. E nisso ele cresce, dilata, pode ficar até mais musculoso, que a gente chama de hipertrófico, e aí aumentando o risco de arritmias, por exemplo. E ao longo do tempo, esse coração sobrecarregado acaba ficando mais fraco mais cedo. Nossa, então temos que tomar atenção, levar para fazer essa avaliação
no cardiologista aí, né, doutora, infantil, que para nos orientar certinho, né, doutora? Sim, que isso se torne um hábito. Um hábito, tirar a cultura. As famílias levarem essa criança para fazer pelo menos uma avaliação cardiológica na vida, triar esse risco cardiovascular, para a gente não ter esses desfechos ruins, como a morte súbita. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Paula. Eu vou chamar um recadinho da Única Farmácia de Manipulação. Vou para um comercial para bater papo aqui com a doutora Marília rapidinho, mas a gente já volta. Para você que sofre das temíveis celulites, vocês precisam conhecer esta fórmula exclusiva da Farmácia Única Manipulação, aqui de São José do Rio Preto. Com ativos naturais, eles vão ajudar a combater as temíveis celulites. Gente, para quem sofre com o aspecto de casca de laranja, aquelas ondulações chatas da celulite, vocês precisam conhecer esse ativo. Ele tonifica, ajuda na retenção de líquidos, na inflamação e nas dores causadas pela celulite. Esse ativo contém o famoso Dimples, que é do melão Cantaloupe. É um ativo muito bom, que é para combater as inflamações causadas pela celulite, deixa a pele super tonificada, lisa e livre das celulites. Se você quer saber mais informações sobre este produto, entre em contato com o nosso WhatsApp e através do site. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco e eu tô aqui com a doutora Ana Clara Bertelli. Ela vai responder hoje as perguntas de vocês. Vocês mandam tanto, hoje ela já vai responder um monte aqui, né, doutora? Bom dia. Isso aí, bom dia, pessoal, bom dia, Paula. Hoje ninguém pode reclamar, que tem bastante. Temos muitas dúvidas para esclarecer. E vamos lá, ó, a primeira. Como as doenças reumáticas afetam a qualidade de vida? Será que tá igual o meu? Acho que tá, né? De vida dos pacientes. Pode dar alguns exemplos? Lá de Catanduva veio essa pergunta, doutora. E essa pergunta é muito boa, viu? Porque é muito comum ali, né? Essa queixa de todo o impacto na qualidade de vida que esse paciente tem convivendo com uma doença reumatológica. É sempre um desafio, né? São doenças que afetam órgãos e sistemas, causam dor, cansaço, né? Que é aquela famosa fadiga. Então isso passa a dificultar muito o dia a dia dos pacientes se não tratado adequadamente. Então é muito comum essas doenças afetarem, né, causando esse cansaço, dificultando ali as atividades de casa, as atividades do trabalho. Então por isso é muito importante nós estarmos cuidando mesmo desses sintomas, porque apesar de começar de uma forma leve, se não tratado, ele piora e começa a deixar tudo mais difícil na vida desse paciente. Tá, doutora, vamos para a segunda aqui. Como a alimentação e estilo de vida podem impactar as doenças reumáticas aqui de Rio Preto? Olha, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas às vezes desvalorizam as coisas mais básicas, né, que fazem total diferença na vida delas, né? A alimentação principalmente, porque atualmente nós temos uma alimentação que não é da melhor qualidade. As pessoas procuram praticidade, usam muito alimentos industrializados, então elas costumam muito desempacotar. E principalmente os alimentos ricos em açúcar, eles podem piorar
muito as doenças reumáticas, porque elas são doenças inflamatórias. E o açúcar no nosso corpo, ele causa uma resposta inflamatória ainda maior. Então ele piora os sintomas do paciente, seja dor, cansaço. Então é muito importante a gente evitar esse tipo de alimento. E a prática de atividade física, porque a atividade física, o alongamento, eles também ajudam a proteger melhor as nossas cartilagens, nossas articulações e melhorar os sintomas de dor, cansaço que afeta tanto a vida desses pacientes. Isso aí. Vamos lá na próxima. Qual a importância de um diagnóstico precoce lá de Bálsamo? Importantíssimo, né, doutora? Muito, muito importante, né? Porque como essas doenças são doenças da imunidade que o próprio corpo desenvolve, elas podem levar a sequelas e colocar a vida do paciente em risco se não tratado adequadamente. Então, quanto antes nós fazemos esse diagnóstico correto e iniciamos o tratamento específico, nós conseguimos desacelerar essa doença e reduzir as lesões que ela pode causar no corpo desse paciente, reduzindo o risco de sequelas e outras incapacidades que podem ocorrer se não tratada adequadamente. Doutora, e esse mês já é mais frio. Então, esse mês já começa também, que a gente falou no programa passado, de várias dores, né, a mais. Qual o recadinho que a senhora deixa para esse pessoal de casa que já está sentindo o tempo chegando? Assim? Então, a primeira coisa, sempre se manter aquecido. Evitar ficar passando frio, ficar sempre bem agasalhado. Usa meia, use luvas, dependendo da temperatura que estiver. Mantenha a sua alimentação balanceada, né, com o máximo de frutas, vegetais possíveis que a gente pode incluir na alimentação, além de manter a atividade física, porque o exercício costuma ajudar ali naquela rigidez que pode ocorrer nos dias frios, tanto da musculatura quanto pelo líquido que fica dentro da articulação mais espesso. Então é muito importante. Tem que fazer atividade física. Tem que fazer, e sempre com orientação médica, né? Porque tem alguns exercícios que não são corretos e adequados dependendo da condição do paciente. Obrigada, doutora. Imagina. E vão mandando que o mês que vem tem mais perguntas, mais respostas da doutora Ana Clara. É isso aí. Oi, gente linda! Meu nome é Rayane Pegoralo e é com muita alegria que estou aqui hoje no programa Fabricando Ideias. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Você que tem aquele nome do ex que já se arrependeu, eu trabalho com remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação de sobrancelhas e venho falar para você, não perca tempo, corre lá no espaço, agende seu horário, vá fazer uma avaliação, pois é muito importante você se sentir bem com você mesmo. Você que tem aquela sobrancelha, que não gosta mais, com pigmento meio azulado, meio esverdeado, gente, tem solução. Corre lá no meu espaço, porque além do tratamento, da remoção da tatuagem, também temos que tratar a sua pele. Porque senão, gente, sinto muito, vocês vão ficar com uma cicatriz que vocês nunca mais vão esquecer. Então, não perca tempo. A beleza é mais do que aparência. Vem para Rayane Pegoralo. E vamos seguir aqui, agora eu tô com o Dr. Tiago Branzan e a gente vai falar sobre as novas perspectivas do planejamento patrimonial. Bom dia, doutor. Bom dia, como é que vai, Paula? Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, a gente está aprendendo bastante. Quem vai ser o sucessor de alguma empresa já ficou ali e falou, nossa, eu tenho que prestar atenção nesse tema. Então, olha só, ainda vale a pena construir uma holding? E aí? Essa é a pergunta do momento, né? É a pergunta que não quer calar. Sempre vale a pena fazer o planejamento patrimonial, porque a holding é planejamento é a palavra. Exatamente. A holding é apenas uma das ferramentas do planejamento patrimonial. Tá. Dentro delas, como você falou, as empresas, uma forma de sucessão é a reestruturação contratual da empresa. A gente sabe, isso não é nenhum defeito, que os contratos sociais seguem os modelos postos pela própria junta comercial dos estados, porque é mais simples e supre sim a necessidade formal. No entanto, cada empresa dedica-se à sua personalidade própria e essa personalidade deve ser posta ao contrato social.
O contrato social faz leis entre as partes. E a sucessão, não só a sucessão administrativa, a sucessão profissional, a sucessão da atividade da empresa, mas a sucessão hereditária, né, precisa ser muito bem regulada no contrato social da empresa. O que seria, doutor, a internacionalização do patrimônio? Isso é um assunto bastante interessante, né? Muito importante da gente trazer aqui. Um dos outros pilares do planejamento patrimonial é a internacionalização do patrimônio. E o que nada mais é que é a constituição de empresas fora do território nacional. Empresas e outras estruturas, né? Hoje, fora do território nacional, a gente tem a capacidade de criar as offshores, as famosas offshores, né? E os trusts, que é uma espécie de fideicomisso do nosso direito. Algo que fica para um tema, para a gente aprofundar mais, que é bastante interessante também. Mas quando a gente fala de internacionalização, logo vem à nossa mente os grandes escândalos, né? Que os ditos paraísos fiscais, né? Onde se jogava lá para essas ilhas do Caribe, né? Os dinheiros frios, né? O escândalo do Panama Papers, né? Mas não é isso, né? Não é ilícito criar uma estrutura patrimonial internacional. Muito pelo contrário, é muito lícito. Tanto é que a nova legislação do imposto de renda faz com que as pessoas que detêm essas estruturas lá a declarem na sua declaração de ajuste anual. Então existe uma licitude. O que pode ser ilícito, aliás, o que não pode ser ilícito, são os recursos que são enviados para lá. É daí que surgiram esses escândalos. Mas a criação de uma offshore hoje tem um modo mais simplificado, é um modo bastante eficaz para que a gente leve o nosso patrimônio para uma outra jurisdição mais coerente, né? Mais protetiva e com uma elisão fiscal mais efetiva. Muito obrigada, doutor. E se você tem pergunta, vai mandando pra gente, que a gente também vai passar aqui pro doutor responder, tá? Muito obrigada. Sou eu que agradeço, fiquem com Deus. Obrigada. E agora eu vou para um comercial e já eu volto. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu tô aqui já com a doutora Pri, respondendo as perguntinhas aí que a gente adora. Bom dia, doutora. Bom dia. Vamos já começar? Vamos. Doutora Pri, essa aqui é muito interessante. Sei que refrigerante não é saudável, mas se eu for tomar, qual faria menos mal? Zero ou normal? Gente, vocês sabem que tem até alguns estudos mostrando que a Coca Zero está superando a Coca normal no consumo. Sério? Juro, aumentou muito o consumo de Coca Zero. Mas realmente é zero? Realmente é zero. É zero açúcar. Não tem nada de açúcar na Coca Zero. Pode ser consumido, inclusive, por diabéticos. E assim, passa por todo um critério, é 0,0 mesmo. Então, não pode tomar, né, doutora? Mas se for tomar, é esse, né? Então, na verdade, gente, a Coca Zero realmente é melhor que a normal. Existe, assim, alguns mitos. Será que a Coca Zero não tem muito sódio? Não é pior que a normal pela quantidade de sódio? A Coca Zero, ela tem um discreto quantidade maior de sódio, mas é irrisória. Então, assim, se a gente pensar no açúcar, realmente é melhor a zero, porque não tem um aporte calórico, então não vai te fazer ganhar peso. Mas não é uma coisa que você vai tomar todo dia. É que na hora de optar, é melhor a zero. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que não tá aqui, que eu vi muito na internet os últimos meses aí.
Água com gás para emagrecer, é verdade? Não, totalmente mentira, gente, pelo amor de Deus. A água não emagrece, nem a com gás, nem a sem gás. Ela é super saudável, a gente tem que tomar, mas não emagrece. Eu vi blogueiras falando sobre isso, eu falei, não, tem que fazer essa pergunta para a doutora Pri. Não emagrece. Então tá bom, olha aí, gente, olha aí. Doutora Pri, minha filha menstruou essa semana e ela está com 9 anos. Sim. Será que ela vai ficar baixinha? Então, gente, provavelmente esse caso foi um caso de puberdade precoce. Ela já menstruou com 9 aninhos, tem que procurar um endócrino. Tá, porque é muito novinha, né, doutora? Muito novinha, então realmente ela tem chance de perder a altura. Então tem alguns tratamentos que a gente pode optar para que ela não perca a altura. Então vale a pena sim procurar um endócrino. Tá, doutora Pri. A pressão de ser magra sempre é muito grande, isso é verdade, né, gente? Sim. Como posso buscar ajuda médica sem me sentir humilhada ou culpada pela minha obesidade? E isso é tão real, essa pergunta aqui, porque às vezes já vai no médico, já pensando no que o médico vai, assim, ela usa a palavra humilhada porque ela já teve alguma coisa já aconteceu com ela, né? Então, gente, é muito triste, eu tô arrasada com essa pergunta. Você sabe, porque às vezes vai no médico e fala, mas você sabe que você não vai melhorar porque você tá acima do peso. Você Exato. Sabe. Então é um pré-julgamento muito grande, é muito interessante essa pergunta aqui. Você sabe que tem até alguns pacientes que comentam comigo, Pri, eu fui no médico de coluna, o médico de coluna nem pediu um exame, porque ele falou que a minha dor na coluna era da obesidade. Então, ele nem pediu um exame para ver se tinha alguma coisa, uma hérnia. Então, assim, infelizmente, a gordofobia muitas vezes está até presente nos médicos. Sim. Então, assim, é um absurdo, é muito triste a gente ouvir isso, porque o médico está ali para ajudar. E a verdade é que a obesidade é uma doença crônica, como uma depressão, como uma hipertensão. Então, assim, um paciente deprimido, você não vai ficar falando para ele, olha, pensa o tanto de coisa boa que tem no mundo. Por isso você tem que melhorar, as coisas estão aí, tá tudo coisa boa. Tem que tomar Por que cuidado. você é deprimido? Não existe isso. Quem é hipertenso, você vai pedir para ele falar, ai, nossa, olha, pensa positivo que você vai conseguir melhorar essa pressão. A obesidade é a mesma coisa, você tem que trazer para o paciente alternativas e não simplesmente falar você tem que perder peso. Não é isso, você tem que dar artifícios para que ele consiga perder peso. Então, assim, procura outro médico, que tem muito médico bom por aí, que vai te acolher e vai te ajudar. Doutora, muito obrigada. Ai, obrigada, Paula. E continue mandando as perguntas aí para a doutora Pri, que a gente adora, e ela também, ela adora responder. Então, vocês vão mandando que ela adora. E agora eu vou chamar um recadinho da Josi Amaral Eventos. Oi, Paula, bom dia! Josi Amaral Eventos, novamente aqui no Fabricando Ideias, e hoje a gente tem uma dica bem legal para vocês. Escolha da peça para decoração da sua mesa. Hoje eu trouxe aqui para vocês peças que são transparentes de cristal ou de vidro, com alguns detalhes prateados, para mostrar para vocês como combina e fica bem legal. Você pode estar usando tanto na disposição com os salgados, quanto com os doces. Uma mesa bem decorada, uma mesa com as peças escolhidas conforme o gosto do cliente, faz toda a diferença na hora do seu evento. Afinal, a gente come com os olhos e a apresentação é tudo. Josi Amaral Eventos está sempre atenta a esses detalhes, para que você tenha o melhor na sua festa. Obrigada, Josi. E agora, olha só, já tô aqui com ela, com a doutora Larissa, que adora responder as nossas dúvidas, né? E hoje ela trouxe um assunto aqui sobre a acne na mulher adulta. Bom dia, achei ótimo. Bom dia, Paula. Tema interessante, né? Muito legal. Quais as causas de acne na mulher adulta, doutora Larissa? Uma coisa importante que a gente precisa pensar, Paula, é se é uma acne persistente até a vida adulta, então aquela mulher que tem acne desde a adolescência, ou se é uma acne que se iniciou após os 25 anos. Nessa situação, as principais causas são hormonais. Então a gente precisa investigar
síndrome dos ovários policísticos, investigar se existe excesso de produção de testosterona e derivados pelo ovário ou suprarrenal. Então, nessas situações é importante uma investigação hormonal. E uma coisa interessante também da acne na mulher adulta é a gente diferenciar das erupções acneiformes, que imitam a acne, mas não são. E aí a gente tem muita erupção acneiforme por uso inadequado de cosméticos e, mais recentemente, por suplementações orais mal conduzidas. Olha só, doutora, e a gente está falando da acne da mulher adulta, mas homem também tem na fase adulta? Homem também tem, e aí entra muito nisso que eu tô falando, Paula. Os homens, mais modernamente, eles têm feito muita suplementação com testosterona. Então, essa suplementação muitas vezes dá uma acne no homem adulto e principalmente uma acne em tronco, ombro, colo e costas. Então, tem algumas diferenças em relação à acne comum do adolescente. Tá, e qual é o tratamento, doutora, para essa acne adulta aí, da mulher, do homem? Bom, aí a gente vai avaliar individualmente, caso a caso, né? Tá. Se você aí, adulta, está com acne, procure o seu dermatologista. É uma acne, ela tem uma característica interessante que é predominar na região da mandíbula e pescoço e ter uma piora perimenstrual. Tá. Aí, o tratamento, ele vai envolver produtos de uso tópico, principalmente o ácido retinóico e derivados, como a dapaleno, o ácido azelaico, tratamentos por via oral, muitas vezes anticoncepcionais e um diurético chamado espironolactona e até a isotretinoína em doses baixas. E uma característica, Paula, da acne na mulher adulta, que difere também do adolescente, é que muitas vezes essa mulher tem acne, mas não com uma pele tão oleosa, com uma pele mais seca e sensível. Então, no tratamento, a gente precisa entrar também com produtos que tenham um veículo mais hidratante e que já tenham, é claro, ativos para gerenciamento do envelhecimento. E não vai ser o mesmo produto que usa no adolescente, deixar isso bem claro, né? Que o dermatologista vai te passar, mas não pode pegar e passar o mesmo. Porque a mulher adulta já está preocupada em gerenciar o envelhecimento da pele. Então a gente procura associar os dois tratamentos para essa mulher. Doutor, o que fazer para melhorar as marcas e manchas da pele nessa fase aí da vida? Depois então, e elas procuram muito, né? A mulher adulta procura muito o dermatologista para tratar já a consequência. Tá. Então, a marca, né? Os buraquinhos de acne e as manchas. Então, para a gente iniciar um tratamento adequado disso, a gente precisa garantir que a acne já esteja controlada e que as causas hormonais tenham sido descartadas. Aí a gente lança a mão, no caso das manchas, além de produtos clareadores para uso em casa, tem um ativo interessante que é o Thiamidol, mas a gente lança a mão de lasers e de peelings para ajudar. E no caso daqueles buraquinhos que tanto incomodam, ali a gente pode, né, associar tratamentos como laser de CO2, o microagulhamento, produtos em casa que melhoram a textura de pele, como o ácido glicólico. Então, olha, o arsenal aí de tratamentos, de opções de tratamento é muito grande. Tá, doutora, muito obrigada, mas eu vou te fazer uma pergunta para você, para a senhora responder lá no nosso Instagram. Não, você pode, né? Então tá bom. Agora tá na moda aí esse pessoal que tá fazendo aquele peeling, né, há um tempo, que muda a pele lá, sai peeling tudo. De fenol, aquele peeling profundo. Fala um pouco dele lá no nosso Instagram, porque Combinado. Todo mundo tá fazendo e assim, muda, né, a pele, mas o processo, será que todo mundo pode fazer? Como que é? A doutora vai responder lá no nosso Instagram. Então, aguardem, não percam lá no Instagram, a gente vai falar sobre peelings. Então, tá bom. E eu vou agradecer agora, né? Agradeço a doutora aqui por sempre ser tão simpática aqui com a gente. E eu vou agradecer também os nossos parceiros de todo sábado aqui do Fabricando Ideias.
Muito obrigada a todos os parceiros, muito obrigada a você que fica aqui com a gente todo sábado. Perdeu o programa? Quer rever alguém aqui que a gente conversou, algum papo? Vai lá no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, vamos ficar juntinha até sábado que vem, né? Tchau, tchau, um ótimo final de semana. Fabricando Ideias. Oferecimento OMIE. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa.